Você quer ser uma pessoa que lê mais e que, além de ler mais, entende o que leu, absorve e consegue dar uma utilidade para aquilo? Ou quer ter foco na leitura, ou quer ler por um hobby, mas não consegue, não flui? Esse vídeo é para você. E a pedido da minha amiga Vitória, eu estou aqui para isso. Porque se tem uma coisa que é muito difícil, muito complexa, é a leitura. A gente está muito acostumado a receber informações de forma muito fácil, de forma muito imediata, assim, muito esforço. A gente está acostumado também a não ter que prestar tanta atenção no que está fazendo. E aí, quando a gente vai para a leitura, a gente acaba percebendo que precisa um pouco mais de esforço, demanda mais atenção. Mas primeiro você precisa entender por que é que eu quero ler, qual é a importância disso na minha vida, qual é a relevância disso. Porque a gente não vai construir um hábito a menos que a gente saiba exatamente por que a gente quer construir aquilo. Tudo começa com a nossa motivação, tudo começa quando a gente entende o motivo pelo qual nós vamos iniciar essa jornada. E aí, a relevância disso, eu falo enquanto cristã, que geralmente está falando para cristãos. Ser cristão implica leitura, a quantidade de leitura que a gente precisa fazer para exercer a nossa fé. Porque o meio pelo qual a gente conhece Deus é um livro. Esse livro é a Bíblia. Então, quer dizer, toda a nossa vida gira em torno disso. A gente precisa exercitar muito da leitura. E aí vai ser muito útil para você, enquanto cristão, se você souber exatamente como fazer isso. E se você tiver já a prática, se isso já for natural para você, vai ser menos difícil. Então, sem muito mais delongas, vamos para a primeira dica, que é, antes de você se propor a ler um livro, pesquise sobre ele e leia o índice, para ver se aquele livro realmente faz sentido. Porque não raramente eu faço isso. Eu coloco um livro na minha lista, eu chego a comprar aquele livro porque alguém me indicou. Ou porque eu li o título daquele livro e me chamou a atenção, eu achei que seria relevante. E aí, conforme a leitura vai passando, eu me pergunto, por que é que eu me submeti a isso? Não que o livro seja necessariamente ruim, mas às vezes ele não faz muito sentido com o momento que eu estou vivendo, ele não é aquilo que eu esperava. Então, é muito interessante que a gente faça essa análise antes. Leia o sumário, dá uma lidinha na introdução, porque geralmente é na introdução, na verdade, essa é a função da introdução, dá um panorama sobre o que aquele livro vai tratar. Então, para você ter sucesso, para você aumentar as suas chances de terminar aquele livro, é bom que você saiba do que ele trata e se realmente faz sentido para você. O que complementa já a segunda dica é você ter alguma ferramenta que vai te auxiliar nessas leituras. A primeira e a mais eficaz, a mais acessível, a mais universal, é você ter um caderninho onde você vai anotar o que é que você vai ler. Por que é que você vai ler? Você vai escrever a sua motivação, né, para ler aquele livro. Você vai anotar ali também as coisas que você tem de insight, mas isso aí já calma, que eu vou falar sobre. Mas ter essa ferramenta que vai te auxiliar a controlar a sua leitura vai fazer com que você tenha uma noção muito mais materializada do que você está fazendo, do progresso que você está tendo. Então, isso te incentiva para que você continue naquela jornada. E outra ferramenta que eu gosto muito é o Scooby, porque você consegue organizar suas leituras, você consegue colocar lá o que você pretende ler, medir o seu progresso. Isso é muito bacana quando você consegue materializar, né? Principalmente que ele é em Kindle. Eu sou uma dessas, eu gosto muito de físicos, mas gosto muito do Kindle. Então, para acompanhar, né, o progresso que eu estou fazendo ou deixar alguma anotação lá, é muito bom. Então, experimenta, porque vai ser muito útil. A próxima dica, que eu já não lembro mais qual é a ordem, é que conforme você for lendo, é interessante fazer uns resumos do que você entendeu do parágrafo ou daquela página ou daquela seção. Depende de como o livro for dividido e da complexidade do livro também. Porque tem algumas leituras que são um pouco mais complicadas, um pouco mais complexas, que a gente lê um parágrafo e aquele parágrafo contém tanta informação que se a gente passar para o próximo sem analisar e ter certeza de que absorveu aquele anterior, no fim das contas a gente vai se embolar e não vai entender nada. Então é interessante você fazer anotações, se tiver no livro físico, faz no livro físico mesmo, grifa e tal. E se for no Kindle, pega esse caderno que eu indiquei lá no início, faz essas anotações
e vai exercitando esse teu poder de sintetizar o que leu, que vai ser muito bom também. A próxima dica que também é muito útil é você cronometrar o tempo que está lendo. Se eu sou nova nisso, se eu sou iniciante, é claro que eu não vou conseguir passar muito tempo lendo. Não vou conseguir sequer passar meia hora direto sem ter meu foco desviado, sem ter uma perda de atenção ali. Então é interessante você cronometrar para ir medindo exatamente como vai o seu progresso. Você começa lendo 5 minutos, depois 10, depois 15, 20 e assim por diante. Você vai construindo esse hábito de uma forma muito mais segura quando você cronometra, porque você entende, você consegue visualizar o quão boa está a sua capacidade de focar naquela tarefa. Outra dica é grifar. Grife. Não tenha medo de rasurar o seu livro. O livro é para ser usado. Aquilo que chamou a sua atenção, grife, marque, né? Porque você pode tanto deixar mais visível o que chamou a sua atenção, e quando você for retomar a leitura, se for o caso, né, de você reler o livro, você já consegue identificar o que foi que você achou mais relevante na leitura anterior, e aí você consegue sintetizar melhor, se for o caso. A próxima dica é: tem horários. Porque quando a gente está falando de hábitos, no modo geral, é muito bom que a gente tenha horários específicos para fazer isso. Aquela coisa que a gente determinou a fazer. Porque é assim que o nosso corpo funciona. Nós somos seres de rotina. Todo mundo tem uma rotina. Seja uma rotina estruturada e bem pensada, seja uma rotina aleatória e desorganizada. No fim das contas, todos temos rotina. E é bom que nós estruturemos a nossa rotina para fazer caber aquilo que nos é importante. E na leitura é assim também. Quando a gente marca um momento, um horário para ler e de fato cumpre e faz aquilo ali constantemente, o nosso cérebro começa a se acostumar com a ideia de que a gente vai ter que fazer aquilo ali e ele vai ter que se adaptar àquilo e fazer tudo funcionar para que a gente consiga ter aquele momento de leitura. Então, quanto mais você faz isso no mesmo horário, melhor. O que conecta a próxima dica, que é: encaixe os livros, o tipo de livro, conforme o horário. Por exemplo, você não vai ler Umberto Eco antes de dormir. Umberto Eco é o autor de O Nome da Rosa, que é um livro assim que eu ainda não tive competência para ler, para terminar. Na verdade, eu comecei e aí é um livro muito complexo, de uma linguagem muito rebuscada, de veras difícil. E aí você não vai colocar um livro desse antes de dormir, porque é justamente quando você está com a sua atenção, a sua energia, tudo lá embaixo já. Você precisa colocar no momento que você está um pouco mais disposto, o seu cérebro já está, né, engrenando mais facilmente, e aí isso vai facilitar para que você tenha sucesso naquilo. Agora, um livro que é mais fluido, mais fácil a compreensão, coloca antes de dormir, vai ser até mais benéfico para o seu sono. Então, coloca de manhã os livros mais complexos, aquela teologia que é mais pesada, né, no sentido de conteúdo, no momento pela manhã, quando você está disposto, ao longo do dia. E também incluir as leituras que você faz só por prazer, só porque você quer ler mesmo. Isso é muito bom também. A gente não pode ser utilitarista demais e só vou ler isso aqui porque isso me serve para o meu trabalho, ou para a faculdade, ou para o meu estudo teológico. Não, a gente precisa ler por prazer. Criar esse hobby também é muito massa. E a última dica, que eu já nem sei quanto, né? Não sei, né? Vamos aceitar que eu não sei qual dica é essa. Eu perdi a contagem. É a persistência. A gente precisa persistir. Porque, como eu disse no começo, leitura é algo muito complexo, demanda muita gente. Então, conforme o tempo for passando, mais fácil vai ficando. Mas para que fique fácil, você tem que passar pelo difícil. Mas tudo começa quando você tem essa persistência em coisas pequenas, em coisas simples. Depois você vai construindo isso em coisas maiores e mais complexas. Então esse é o vídeo. Eu espero que tenha te abençoado, que tenha agregado na sua vida. Se você gostou, curta, comenta ou deixa a sua dica a mais que você possa ter para compartilhar. E compartilhe esse vídeo, por que não, né? Até a próxima, que Deus te abençoe.